Conforme já explicado, aqui nós temos os pares de transistores MOSFETs que fornecem a tensão para alimentar o processador. Normalmente esses circuitos ficam em paralelo, por quê? Como o processador exige uma corrente alta para funcionar, então cada par de transistor desse divide a corrente, para que não tenha que passar todo mundo pelo mesmo transistor e assim ele não corra o risco de queimar pelo excesso de calor. Aqui o capacitor de filtro da tensão do processador. Aqui nós temos alguns circuitos geradores de PWM. Inclusive, observem nessa parte aqui da placa, nós temos vários circuitos formados por seis MOSFETs para fornecer tensão, que são filtradas por esses capacitores e assim poder alimentar diversas etapas dessa placa. Aqui também nós temos outro gerador de PWM. Agora percebam esse circuito integrado que tem aqui. Esse circuito integrado é uma proteção contra excesso de calor do laptop. Como vocês sabem, o processador e o chipset esquentam bastante. Se a quantidade de calor que eles produzem ultrapassar um certo limite, esse CI vai fazer com que a máquina se desligue. Dificilmente um processador de laptop queima por excesso de calor. Não é que nem o PC normal, que isso pode acontecer. Agora no laptop não. No laptop, se der uma falha no ventilador, por exemplo, esquentar demais o processador, esse circuito e mais alguns componentes aqui em volta dele tem a função de desligar o aparelho, para não queimar o processador. Até porque, conforme eu expliquei para vocês lá no módulo 1, processador de laptop é caro. Aqui no outro transistor, mesmo sinal. Agora, os transistores que vão ligados ao terra, o gate deles recebe uma onda quadrada menor, tá vendo? De 5.200 volts pico a pico. A frequência é mais ou menos a mesma, né? O outro transistor é a mesma coisa. Só acertar aqui a posição. Tá vendo? É que o transistor que vai ligado no mais B, ele recebe um sinal maior, o outro transistor recebe um sinal menor, de tal modo que no meio deles você possa obter uma tensão bem baixa, em torno de 1,5, 1,4, 1,3, 1,2. No caso dessa especificamente é 1,14 volts. O pino 12 desse CI é o pino de shutdown, é o pino responsável por desligar a placa caso ocorra um aumento de temperatura, ou no processador ou no chipset. A tensão normal desse pino 12 é de aproximadamente 2,5 volts. Na condição de shutdown, para desligar o sistema, a tensão cai para 1,5 volts. Então agora nós vamos medir a tensão nesse pino para verificar se nós temos 2,5 volts aproximadamente ou 1,5 volts, que é a condição de desligar. Então aqui, ó, nos drenos dos MOSFETs, nós temos a tensão de 19 volts, que é a mesma tensão que alimenta a placa-mãe desse notebook. E aqui no meio dos transistores, nós temos a tensão de 1,07, 1,06 volts, tá vendo? Que é a tensão que vai alimentar o chipset. Isso significa pra gente que esse circuito está funcionando. Agora, caso você não tenha tensão aqui, ó, a tensão de 19 volts, o defeito vai estar antes dessa etapa. Daí você vai fazer a pesquisa daqui até a entrada da fonte de alimentação. O pino 120 desse Super I/O vai ligado em vários reguladores dessa placa. Em condições normais, ó, tá vendo? Esse pino 120 tem que estar em nível alto, em torno de 3,3 volts. Se der defeito em algum dos reguladores dessa placa, que estão ligados nesse pino 120, a tensão nele vai para zero e aí ele vai desligar a alimentação dos circuitos. E aí a placa não vai funcionar. Então aqui no pino 3 nós temos o sinal de clock. Olha como é que ele é. Frequência de 1,5 kHz. E o sinal de dados é de 591 Hz no pino 4 da bateria. Isso quer dizer que está havendo comunicação entre a bateria e o CIzinho que gera o PWM. É claro que se o circuito que fornece tensão para carregar a bateria estiver funcionando e a bateria não está carregando, a bateria que está ruim. Normalmente, para manter a configuração do setup do sistema e o horário do sistema, o setup é um programinha que fica guardado aqui, ó, na BIOS, mas a bateria vai alimentar um dos pinos da ponte sul, que a ponte sul é que mantém o relógio do sistema funcionando, através desse integradinho aqui, ó. Esse integradinho ele tem a função de ligar a bateria no circuito quando o computador está desligado. Agora, quando o computador está energizado, está funcionando, a bateriazinha fica fora do circuito. Então, este seisinho é que liga e desliga a bateria do circuito. Nós vamos falar agora a respeito do circuito que vai alimentar o processador, a tensão de core. Agora, detalhe,
esse notebook tem vários circuitos parecidos com esse de alimentação do processador, de modo que a gente só vai explicar o funcionamento do circuito que alimenta o processador. Os outros circuitos que têm a mesma configuração funcionam exatamente da mesma forma. O que muda de um para o outro é a tensão que cada um tem que fornecer. Então, podemos observar que o circuito é formado basicamente por um par casado de MOSFETs. Por que tem dois MOSFETs? Porque aqui eles estão ligados em paralelo, né, por causa do calor. Aqui o CI, oscilador de PWM, lá para os transistores que fornecem a tensão do processador. Aqui do lado direito dele nós temos as saídas de PWM, são 4 saídas, cada duas delas para alimentar um dos pares de transistores. Como nós vimos, são 2 pares, totalizando 8 transistores, porque cada transistor está ligado 2 em paralelo. Então dá um total de 8 transistores, 8 MOSFETs. Então aqui sai PWM. Aqui a tensão que volta, para ele poder saber como é que está a tensão na saída, a informação de retorno. O pino de alimentação desse CI é 3,3 volts. Tá aqui, ó, tá vendo? Agora percebam essa parte aqui, ó, VIDI 0 ao número 6. Essas informações vêm do processador. De acordo com os níveis 0 e 1 aqui, ele vai produzir o PWM de uma determinada frequência, uma determinada largura, para produzir a tensão correta àquele processador que está sendo usado. Então, quando você coloca um processador na placa, vem umas informações aqui para ele gerar o PWM de acordo com aquele processador precisa. E aí o PWM vai lá para o circuito que gera a tensão de core. Como eu falei, a tensão vai variar um pouco de um processador para o outro. Essas são as linhas que o processador avisa ao oscilador de PWM. Então aqui nós temos mais alguns comandos, como por exemplo, Power Good, ou seja, tensão de processador está beleza. Ele dá esse comando lá para ponto sul e para o Super I/O. Para que esses dois CIs, o Super I/O e o ponto sul, saibam que a tensão que vai alimentar o processador está correta. Porque se não tivesse comando Power Good, a ponto sul e o Super I/O desligam a placa. Então tem que ter essa tensão de Power Good aqui. Tá vendo? Aqui o sensor de tensão contínua, que também vem para cá. Também vem do processador, ou seja, o processador fala, ó, a tensão tá beleza. Vem para cá. Para você continuar produzindo o sinal PWM do jeito que ele estava. Então, resumindo, esse CI é o responsável por fazer o PWM que vai ser usado na geração do mais B do processador.